Você deve conhecer o exame de glicose, glicemia de jejum. Talvez até você conheça o exame de hemoglobina glicada ou glicosilada. Mas você já ouviu falar em índice de glicação da hemoglobina? É uma ferramenta que está ganhando espaço e que pode trazer informações muito interessantes sobre como o corpo está funcionando. Então vamos dar uma olhada. Quando queremos avaliar como está o controle dos açúcares no nosso organismo, geralmente fazemos o exame de glicose no sangue em jejum. O nosso corpo quer controlar muito bem a glicose, porque variações inadequadas e por muito tempo da glicose podem gerar problemas para o nosso metabolismo. Nós vemos muito isso no caso de pessoas que têm diabetes, mas isso pode afetar a saúde das pessoas também que estão em outras situações. Parte disso ocorre porque a glicose pode se ligar e reagir com outras estruturas e outras substâncias. Nós chamamos isso de glicação. Em certa medida, isso é uma coisa normal de acontecer. Porém, se isso acontecer numa intensidade muito aumentada, aí isso é um problema. A glicação em exagero pode, por exemplo, gerar substâncias que são prejudiciais ao organismo, porque induzem inflamação, por exemplo. O exame de hemoglobina glicada, que nós medimos no sangue, é justamente um marcador desse processo de glicação. Quanto menor for a glicação, menor a hemoglobina glicada. Quanto mais intensa for a glicação, maior a hemoglobina glicada. Lembrando que a hemoglobina glicada mede o comportamento do açúcar no sangue e quanta glicação aconteceu nos últimos 3 a 4 meses. Qual é o pulo do gato? Para um mesmo nível de açúcar no sangue, uma pessoa pode ter uma glicação mais intensa ou mais moderada. Então, duas pessoas com o mesmo nível de glicose sanguínea podem ter uma taxa de glicação muito diferente uma da outra. Isso ocorre porque cada organismo pode ter fatores que predispõem a uma maior glicação em níveis prejudiciais. Esses fatores incluem obesidade, inflamação e até mesmo herança genética. Então, medir a intensidade da glicação pode nos dar uma ideia de como está a condição geral daquele organismo. Mas como medir a intensidade da glicação em uma pessoa? É aí que entra o índice de glicação da hemoglobina. O índice de glicação da hemoglobina, sigla HGI em inglês, mede se a glicação que está acontecendo numa pessoa é mais intensa do que seria o esperado para alguém com aquele nível de glicose no sangue. Ela faz isso comparando o nível de hemoglobina glicada que medimos no sangue daquela pessoa com a hemoglobina glicada que seria esperada para alguém que tem o nível de glicose sanguínea que aquela pessoa tem. Como que isso é feito? Bom, primeiro nós pegamos a glicemia de jejum que nós medimos naquela pessoa e aplicamos uma fórmula para saber qual que seria a hemoglobina glicada esperada para alguém que tem aquela glicemia de jejum. Depois que nós aplicamos essa fórmula, nós temos um resultado de qual seria a hemoglobina glicada que seria esperada, predita para alguém com aquele nível de glicose. E então, nós subtraímos a hemoglobina glicada medida no paciente menos a hemoglobina glicada predita pela fórmula. Se a hemoglobina glicada que nós medimos no sangue da pessoa é bem maior do que aquela que nós esperaríamos que ela tivesse pela fórmula, isso significa que o organismo dela está glicando mais e muito provavelmente com uma condição pior de saúde. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil de entender? Vamos imaginar uma pessoa que nós fazemos o exame de sangue e nós vemos uma glicemia de jejum de 90 e uma hemoglobina glicada de 5,8. A fórmula mais validada nas pesquisas científicas para nós sabermos qual que seria a hemoglobina glicada que a gente esperaria para alguém que tem essa glicemia de jejum é a seguinte fórmula: glicemia de jejum vezes 0,024 mais 3,1. No caso do nosso exemplo, a hemoglobina glicada que nós esperaríamos para alguém que tem essa glicemia de jejum de 90 é de 5,5. A pessoa do nosso exemplo tem uma hemoglobina glicada que nós medimos no sangue de 5,8. Ela é maior do que aquela que nós esperávamos que ela estivesse usando a fórmula.
isso significa que o organismo dela está glicando mais. Para essa pessoa do exemplo, várias pesquisas já começam a mostrar que ela tem um risco maior de vir a desenvolver diabetes no futuro, caso ela ainda não seja diabética. Se eventualmente ela começar um tratamento com remédios para diabetes, ela tem um risco maior de ter efeitos colaterais durante o tratamento. E ela também tem um risco maior de ter doenças cardiovasculares no futuro, em relação a uma pessoa que tem uma glicação em intensidade normal. Essa é uma ferramenta muito interessante, então, para nós termos uma ideia de como o organismo está. O problema com ela é que até recentemente não tinha uma padronização nas fórmulas que eram utilizadas. Cada estudo usava uma fórmula um pouco diferente. Então nós também não tínhamos parâmetro de quais eram os valores normais. Mas nos últimos anos, os pesquisadores já estão começando a tentar padronizar a fórmula para tentar facilitar novas pesquisas e a aplicação dessa ferramenta na prática do dia a dia. Então, provavelmente, vamos ouvir mais falar dela aí nos próximos anos. Era isso, pessoal. Podem conferir os artigos se quiserem mais informações e até a próxima.